O método de discipulado de Jesus é o de envolvimento. Ele nos envolve. Ele não só nos ensina, ele põe a gente para andar com ele. Ele não só vem trazer a doutrina, mas ele também te envolve na obra. Ele te envolve no que ele está fazendo. Ele te envolve na sua criação. Isso começou, meu irmão, lá em Gênesis capítulo 2. Quando Deus, depois que Deus criou o homem, ele traz o homem assim, fala assim, começa a passar os animais diante do homem, fala, dá o nome de qualquer um. Deus envolve-nos no projeto dele. O método de discipulado de Jesus é o método do envolvimento. De frustração, porque eles esperavam que Jesus também já trouxesse o seu reino celestial para a terra e começasse a governar e quem sabe expulsasse com espada e com guerra e com força e com poder os romanos e trouxesse libertação para Israel, enfim. Mas de repente o plano não era esse. O plano foi que Jesus morreu, e morreu de um jeito muito difícil para os judeus e para os romanos. Então eles, amedrontados, resolvem ir para Emaús. Cleopas, é interessante esse personagem, ele aparece aqui, ele aparece também no Evangelho de Marcos. A Bíblia conta que ele era esposo de uma das Marias que serviam a Jesus, muito provavelmente um parente de Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia só dá essas duas menções. Era um homem que andava, que seguia Jesus, que estava sempre com Jesus. O parceiro dele, a Bíblia não fala quem é. Eu gosto de imaginar, na minha liberdade teológica, mas não é bíblico, é liberdade apenas, que provavelmente eu poderia ser a esposa dele junto. Os dois estavam indo para Emaús, e os dois estavam indo desesperados, com medo, indo para a cidadinha chamada Emaús. Emaús, a palavra Emaús quer dizer lugar das águas de refúgio, de tranquilidade, lugares das águas quentes. Se fosse lá em Goiânia, a gente ia falar que é Caldas Novas. Não sei se aqui tem águas quentes também. É o lugar onde eles iam se refugiar. Quem está comigo aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Beleza. Eles indo para Emaús, para esse lugar de refúgio, Jesus se aproxima deles. Agora preste atenção, Jesus se aproxima deles quando eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido. Jesus se aproxima deles quando eles, a Bíblia diz isso, eles estavam discutindo, conversando, debatendo, Cleopas e o outro, conversando sobre aquilo que estava acontecendo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso: Jesus se interessa nas suas conversas. Jesus interessa naquilo que você está falando, ou com quem você está falando. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, que em 2023 eu e você possamos ter conversas, possamos ter relacionamentos, possamos ter amizades que atrai Jesus para a conversa, que atrai Jesus para o relacionamento, que chame a atenção de Jesus para que Ele queira andar conosco e converse conosco. Eles estavam debatendo aquele assunto, eles estavam conversando algo, e por isso Jesus se aproximou deles. E Jesus se aproxima deles e Jesus começa a conversar com eles, mas a Bíblia diz que eles não reconheceram a Jesus. E aqui tem um segredo muito forte para eu falar para você, tem algo poderoso para eu falar para você. Eles não reconheceram quem era Jesus, sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos dificuldade de reconhecer Jesus do nosso lado. A ansiedade causa isso em nós. Eles estavam com medo, eles estavam amedrontados, eles estavam fugindo de alguma forma, querendo se esconder. A Bíblia diz que Tomé, por exemplo, o parceiro deles, estava com tanto medo, ele era gêmeo, que ele quis avisar o irmão dele: ó, se esconda, porque vão prender você, vão matar você no meu lugar. Era o medo dos discípulos, e eles estavam com tanto medo, e quando Jesus começou a aproximar deles, eles não reconheceram Jesus. Quando a gente está com o coração cheio de medo, a gente tem problema em reconhecer Jesus. Quer que eu te prove? Vou te dar outro texto. Está lá os discípulos de Jesus no barco, bateu uma tempestade, eles entraram em desespero, e não era uma tempestade qualquer. Eu lembro você que ali tinha 5 ou 6 pescadores que eram acostumados a pescar naquelas águas, eles conheciam. Se eles estavam com medo naquela tempestade, que o negócio estava feio, irmãos.
E de repente lá vem um homem andando na direção dele sobre as águas. O que eles acharam que era? Fantasma! Porque quando a gente está no meio das maiores tempestades da nossa vida, nós temos dificuldade em reconhecer Jesus vindo na nossa direção. Vocês estão entendendo? Mas deixa eu dar uma notícia para você. O profeta Naum diz que o nosso Deus faz o caminho dele no meio da tempestade. Vou te dar outra. Está lá Josué diante do maior desafio da vida dele, diante da muralha de Jericó, um exército extremamente poderoso do outro lado. Jericó era a cidade mais poderosa, cidade mais organizada, cidade mais progressiva da época, que Josué tinha que enfrentar. E ele olha para a muralha, e talvez bateu um receio. Ele que era um general que planejava, e ele estava sozinho. De repente aparece um homem todo poderoso na frente dele. Ele olha para aquele homem, e o homem olha para ele, e ele diz assim: quem é você, dos nossos ou contra nós? E eu amo a resposta que Jesus dá, porque era uma teofonia de Jesus no Antigo Testamento. Eu sou o príncipe do exército dos Deus vivos. Eu não sou nem de um lado nem outro. Eu estou acima de disputas ideológicas. Eu estou acima de disputas políticas. Eu estou acima de disputas de exércitos. Eu estou acima de qualquer outra disputa. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Mas Josué não identificou ele, porque quando a gente está nos maiores desafios da nossa vida diante de nós, nós temos dificuldades em reconhecer a Jesus. É por isso que quando você passa por tempestade, você pensa que Jesus não está lá. É por isso que quando você está entristecido ou frustrado, você pensa que Jesus não está lá. É por isso que quando você está diante de um desafio, você acha que Jesus está lá. Mas eu vou dizer algo para você: Jesus não descumpre as suas promessas. E foi Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está comigo, dá um amém bem forte aí. Aí Jesus começa a conversar com eles. Eu amo Jesus, sabe, gente? Quem é apaixonado em Jesus aqui? Eu sou fanzaço, sou apaixonado. E Jesus começa a conversar com eles. Que coisa? Olha a expressão que Jesus usa. Que coisa que aconteceu? O que vocês estão falando aí? Jesus nos desafia. Deixa eu explicar algo para você aqui. O método discipulado de Jesus é o de envolvimento. O método discipulado de Jesus é o de envolvimento. Ele nos envolve. Ele não só nos ensina, ele põe a gente para andar com ele. Ele não só vem trazer a doutrina, mas ele também te envolve na obra. Ele te envolve no que ele está fazendo. Ele te envolve na sua criação. Isso começou, meu irmão, lá em Gênesis capítulo 2. Quando Deus, depois que Deus criou o homem, Ele traz o homem assim, fala assim, começa a passar os animais diante do homem, fala, dá o nome de qualquer um. Deus envolve-nos no projeto dele. O método discipulado de Jesus é o método do envolvimento. Quem está comigo aqui? Que coisa! O que vocês estão falando? Aí eles começam a contar e falam, e olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente esperava, a gente tinha ansiedade, a gente acreditava que ele ia fazer algo transformador. E Jesus começa a doutriná-los. A Bíblia diz que Jesus doutrina eles debaixo da palavra. Quem está comigo aqui, quem está entendendo? Ok, vou entrar nisso depois. Quando eles chegam perto de Emaús, a Bíblia diz que Jesus faz menção de ir adiante. Talvez Jesus fale um abraço, tchau para vocês aí. E a Bíblia diz que eles convencem a Jesus a entrar na casa. Tem um significado poderoso aí. A Bíblia diz que, em algumas traduções, que eles constrangeram Jesus a entrar na casa, e Jesus entrou. Sabe, irmãos, não só para o final desse ano, mas também para 2023, você precisa entender algo. Aliás, o cristão precisa entender algo, o homem precisa entender algo. Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra nos nossos negócios, quando Ele é convidado.
Para a igreja de Laodiceia, o anjo, o Senhor Jesus escreveu ao anjo da Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e, olha essa expressão que ele usa, e vou ceiar contigo. Mas, aí vem uma interpretação livre. Mas se você não abrir a porta, eu vou continuar batendo na porta, eu não vou arrombar. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente que Jesus fica a vida inteira batendo na porta, pá, 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 e ele não desiste de você, ele vai continuar batendo na porta, até o seu último suspiro, Jesus vai estar batendo na porta, mas ele só vai entrar se você abrir a porta. Ele pode até fazer uma menção mais esclarecedora ou mais impertinente, ele pode virar para você e dizer: Zaqueu, desce da árvore que eu vou almoçar na tua casa. Mas Zaqueu tem que abrir a porta para que ele entre na casa. Deu para entender ou não? Jesus, olha só o que Jesus fez. Ele fez menção que ele ia embora. Jesus estava ali por causa daqueles dois. Jesus estava ali para ir fazer um encontro na vida daqueles discípulos. Jesus estava ali para colocar os discípulos de volta no rumo que eles estavam se desviando. Mas Jesus só entrou porque eles o chamaram. Vou dar uma palavra de Deus para você. Convida Jesus para entrar no teu negócio. Convida Jesus para entrar na tua família. Convida Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar em todas as áreas da sua vida. Agora entenda, com Jesus não tem negócio. Comigo você faz negócio. Com o pastor Júnior vai ser mais difícil você fazer, porque ele é mais inteligente e esperto que eu, mas você consegue fazer negócio. Mas com Jesus não tem negócio. Ou é 100%, ou é 100%. Não adianta eu dizer para Jesus assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mas não mexe nas minhas finanças. Aqui, porque eu escuto, aqui não deve ter isso, mas lá em Goiânia, de vez em quando tem um que fala assim: ô bispo, eu sou empresário, o senhor tem que entender que às vezes eu tenho que fazer uma coisa ou outra assim. Não tem jeito, com Jesus é 100%, é 100%. Ah, o Senhor intromete em tudo, intromete nas minhas finanças, intromete no meu negócio, intromete lá no meu ministério, eu sou servo, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, intromete em tudo, mas não intromete no meu casamento, porque em casamento ninguém intromete a colher. Não tem jeito. Vocês estão entendendo ou não? Quando eu convido Jesus para entrar, não é à toa que Jesus fala para Laodiceia: eu estou batendo na porta, eu quero entrar, e ele usa a expressão: vou ceiar com ele. E aí entra a outra coisa que eu quero falar aqui, que a Bíblia diz que Jesus fez. Jesus sentou na mesa com eles, Jesus sentou para comer com eles. Agora entenda, porque e isso está acontecendo um mover maravilhoso no Brasil, está sendo restaurado entre os pastores, entre os líderes, esse mover da mesa, de sentar, de conversar, de compartilhar, de comer junto. Isso é maravilhoso. Mas deixa eu dizer, de onde vem isso? O judeu, ele é diferente do brasileiro. Não se esqueçam que a Bíblia é um livro judaico. Amém? O brasileiro, a gente mal se conhece, encontra hoje, você já convida para almoçar, sim ou não é? É ou não é, irmãos? É coisa nossa. Se vocês quiserem me levar para jantar, estou à disposição, tá? Amém? Coisa nossa. Eu brinco que o goiano, se tiver alguém de Goiás aqui vai concordar comigo, Goiânia é dado, é pior ainda. Goiânia acaba sendo até meio bobo. Você mal conversou com Goiânia, ele já te botou lá na cozinha, já está assando pão de queijo, passando café, e nem sabe seu sobrenome. É coisa nossa, cultura nossa. Judeu não é assim não. Para você sentar na mesa com um judeu daquela época, ou que você tinha intimidade com ele, você é da família dele, ou porque ele queria te honrar. Deu para entender? Então olha o princípio que o Senhor quer de você para o ano que vem.
que você leve ele para sentar na sua mesa. O Senhor quer que você tenha um ano de intimidade com ele. O Senhor quer que você tenha um ano de conhecimento das coisas dele. O Senhor quer que você tenha um ano de revelação com a vida dele. Ele quer sentar na sua mesa, ele quer ter intimidade com você, ele quer ser seu melhor amigo, ele quer ser seu pastor, ele quer ser a pessoa da sua família, ele quer ser o seu Senhor, ele quer ser o seu Salvador. Escuta aqui, irmãos, nas duas multiplicações dos peixes, que a Bíblia conta no mar, que aconteceu no mar, a pesca maravilhosa, tem algo maravilhoso nos textos do original. Tanto quando Pedro, André e Tiago e João tiveram a primeira vez, depois quando Pedro é resgatado para o ministério, Jesus fala, para onde a pesca vai acontecer, vá, na tradução do original vá aonde as águas são mais fundas. Nas águas rasas não tem sobrenatural. No raso não tem milagre. No raso não tem sobrenatural. Mas escuta, nas águas profundas há o sobrenatural de Deus. Nas águas profundas há as multiplicações que você precisa. Nas águas profundas você encontra o milagre que você está necessitando. Então eu vou te dar uma palavra de Deus hoje. Se você não ouviu nada e nem prestou atenção em nada que eu falei até aqui, e nem vai ouvir depois, grava isso pelo menos. Que 2023 seja um ano que você vai mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, nas águas profundas da intimidade, nas águas profundas do conhecimento da mesa com Jesus. E quando a gente tem intimidade com Ele, meu irmão, o milagre passa a ser apenas um detalhe.